Ok, foi. Bom dia a todos. Eu sou Juan Silva, presidente aqui do Centro Acadêmico Antônio Lafeta Rebelo, que representa a grande união dos acadêmicos de gestão pública da Unimontes. É com muita honra que hoje, através do CRA de Minas Gerais, o Conselho Regional, a gente recebe. A gente está dando retorno aí para você, Hugo? Não, aqui tá normal, tranquilo. Ah, ok. A gente recebe aqui o professor Hugo Ferreira, para poder estar mediando para a gente aí uma palestra acerca de temas da gestão pública moderna, a modernização da gestão pública. O professor Hugo Ferreira, como está aqui na nossa descrição já, ele, ele é referência aqui em Minas Gerais, no campo de desenvolvimento econômico, na administração de empresas também, e ele atua como diretor comercial da maior empresa de tecnologia e sistemas robóticos de Minas, a Autêntica Engenharia. Da jornada construtiva no campo público ou habilitada a exportar conteúdos de grande valia sobre a diplomacia e administração pública do Estado. Professor Hugo, seja bem-vindo. Se você não conhece a Unimonte, eu faço o convite desde já para poder vir conhecer conosco, vir fazer parte do nosso corpo docente, que já fiquei sabendo aí por compartilhamentos dos nossos colegas do CRA, da grandiosidade que é a sua atuação no campo de administração pública. E desejamos a você aí uma boa live, uma boa transmissão. E só fazendo a apresentação, professor Hugo, a respeito das suas qualificações, que também o professor Hugo ele atua no desenvolvimento e implementação de políticas econômicas que estimulam o crescimento sustentável, a criação de empregos e o desenvolvimento de negócios. Professor Hugo, a palavra está com você. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Vou estar fazendo a mediação aqui de perguntas. O pessoal que está aí no chat acompanhando também pode mandar as perguntas, pode mandar as dúvidas. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui com a nossa programação. Professor Hugo, seja bem-vindo. Bom dia para você. Juan, obrigado pelas referências. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento do que a gente coleciona, tanto do mercado, da iniciativa privada, quanto da iniciativa pública. Eu fico muito grato de poder estar compartilhando isso daqui, porque engrandece muito o trabalho que já vem sendo feito em ambas as frentes. O tema que nós vamos trazer aqui, e fomos incitados a estar trazendo, é sobre a gestão e inovação governamental. Eu trabalho diretamente, né, para contextualizar aqui para quem está nos ouvindo, trabalho diretamente no indústria de fabricação de tecnologia de base, que suplementa as indústrias de ativos em geral, fazendo o processo de manufatura em alta tecnologia, agregando valor e eficiência ao processo. Nós instalamos células robotizadas, linhas robotizadas e fazendo essa transformação do que a indústria de base é para uma indústria altamente tecnológica e eficiente. Na administração pública, nós temos diversas frentes voltadas para implementação de leis, voltada para inovação, tecnologia, desenvolvimento de base tecnológica municipal, para fortalecimento também da cadeia produtiva local. Isso daí fortalece muito com a geração de emprego, geração de renda e transformação, né, como um todo do ambiente em que nós estamos inseridos, no ambiente da sociedade mesmo. E o que eu venho trazer para vocês aqui é um pouco de conhecimento voltado para o que é inovação governamental, o que a gente pode estar fazendo para poder fazer essa implementação, as melhores formas da gente estar fazendo essas implementações, dificuldades, o próprio processo mesmo do novo governo, né, do pós-NPM, como que a gente faz essa junção. Na indústria, em geral, nós temos uma transformação das cadeias produtivas ao longo das revoluções industriais. E é muito fácil a gente poder estar visualizando isso daí, porque a gente pega a primeira revolução industrial, onde que a produção era basicamente artesanal no momento anterior e depois começa a se fazer de forma mecanizada, através da máquina a vapor e outras ferramentas que já tinham uma base de automação, mas sim mecanizada, e a gente começa a evoluir em outras
evoluções, revoluções industriais, com a instrumentação, com a robotização, com o Big Data e o processamento tecnológico de dados para transformação em informações úteis a todos os gestores, e como a gente está falando de administração, me atenho justamente a isso. Mas, na administração pública, meio que por conta da morosidade, burocracia implementada, e a falta de comunicação sistêmica entre os diversas instituições e setores, a gente acabou não percebendo essa evolução também da mesma forma com que se é posta na iniciativa privada. Para isso, nós vamos trazer alguns pontos chaves aqui para desmistificar justamente a forma com que a gente pode estar fazendo essa integração, adaptação e modificação também dentro da administração pública. Eu trago para vocês aqui que o que a gente chama de NPM, né, traduzido do inglês, ou NGP, que a gente fala na administração pública, que é a nova gestão pública, é um marco histórico entre uma administração pública que está posta de uma forma antes da burocracia que a gente tem posta hoje, e como a gente tem após essa nova gestão pública, que é através do implemento de novas metodologias para a gente poder ter uma administração mais eficiente. É fato este que nós temos aqui, que após a nova gestão pública, nós temos uma burocracia diferente. E burocracia não é uma palavra pejorativa, é uma palavra negativa, não. Burocracia é o que organiza todos os processos, a gente tem que saber diferenciar isso daí. Então, eu inicio justamente essa explicação fazendo essa separação entre o que é burocracia em excesso, que é algo ruim, e a burocracia positiva, né? Como se utilizar dos mecanismos para a gente poder estar fazendo o máximo possível de eficiência. E como vocês podem ver aí na tela, nós temos aí um processo de nova gestão pública, né? Onde que tem alguns destaques. E eu separei em 4 pilares aí, que é o pilar de desconcentração, né, do processo, do poder, para que a gente possa estar fazendo a divisão das responsabilidades, a transparência, tá, que é o processo todo legal em que a gente expõe tudo que está sendo feito para poder também ganhar eficiência, não é simplesmente questão de controle. Nós temos o processamento, porque antes da gente ter informações, nós temos dados. E na administração pública, nós temos uma enxurrada de dados. E esses dados precisam ser processados para poder virar informações. E também precisamos fazer o controle de tudo isso, para poder garantir que esses dados são fidedignos, adequados, e a gente tenha, de fato, informações úteis para poder estar sendo utilizado dentro da própria processo de administração. Então, isso aqui é muito importante para a gente entender esses quatro pilares máximos, né, de concentração da nova gestão pública, e precisamos também entender cada um desses pontos de concentração da nova gestão pública, que é a desconcentração, né, do processo, a descentralização, a profissionalização da alta burocracia. Nós precisamos da flexibilização da alta gestão, para poder fazer a fluidez de todos os processos, a orientação também do usuário, que a gente chama de cidadão, gestão por resultado, transparência e forma de controle. Eu destaco nas formas de controle, por resultado, custo, competição, né, a administrada e a social, que é um destaque que a gente dá para que a gente possa fazer de forma adequada essa administração. Quando eu pego essa questão, após o século XIX, por exemplo, que surge no meado do século XIX, o modelo burocrático, nós percebemos o domínio racional legal dos conceitos associados às normas criadas de forma racional e legal com relação ao uso dos recursos públicos. E a gente tem no princípio da própria burocracia a questão da eficácia, já enraizada nela, nós temos a elevada formalização também dos processos, divisão dos trabalhos, autoridade hierárquica, tudo isso, se a gente for fazer um contraste, né, com o que está acontecendo dentro da indústria, acontece da mesma forma, né, hierarquização de processos, né, pirâmide de Maslow, imagino que você já deve ter estudado, nós temos ali a divisão de todos os trabalhos, setorização de processos,
impessoalidade, né, que é a uniformização e aplicação uniforme de todas as pessoas, as mesmas regras, as mesmas normas, a eficácia do trabalho, o foco na gestão do resultado, a transformação e padronização de processos, tudo isso acontece através dos princípios da burocracia, beleza? E nós temos algumas disfunções também, assim como tudo que se é criado por bem, tem a parte também negativa, né, que é o público externo e o público externo versus o olhar interno. Então, principalmente na parte pública, nós temos essa avaliação. As pessoas que estão de fora têm um tipo de percepção em cima dos processos, as pessoas que estão dentro têm outra percepção em cima dos processos. Então, para a gente poder fazer um ajuste dessas disfunções, a gente tem um elemento aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o elemento 25%, que é a transparência. A gente pega os processos, deixa eles transparentes, para que a visão da disfunção burocrática, que é do olhar externo para com o olhar interno, ela fique uniforme e a gente consiga fazer um trabalho mais adequado. E nós temos outros pontos também de disfunções, que são normas absolutas, inflexíveis, resistências a mudanças, apego às regras, relações interpessoais. Nós temos os sinais de autoridades não muito bem difundidos ou adequados. Nós temos processos decisórios categorizados e extremamente burocratizados a ponto de engessar processos. Então, tudo isso daí são disfunções da burocracia. E antes de eu dar sequência aqui, eu preciso que vocês entendam justamente isso, tá? Porque após o NPM, né, que é o New Public Management, né, que é a nova gestão pública, nós temos essas transformações do que vocês estão vendo aqui. A transformação, tá, do controle, da descentralização, do processo, da transparência. Isso aí são mudanças que a gente vai ter em relação a esse processo. Deixa eu passar aqui o slide aqui para dar continuidade. A tela apagou, só um minutinho. Então, tá, já estando de volta aqui, passando então, nós temos as tendências após o NPM, tá? Para que todos fiquem cientes aí. Após a nova gestão pública, nós temos um outro paradigma, tá? Então, a gente que está fazendo administração pública, nós temos que enxergar dessa forma. Imagina que foi, que eu te falei, eu estou fazendo um paralelo, um paradoxo entre indústria, empresa e administração pública, para que você está nos ouvindo aqui. Na administração privada, nós temos as revoluções industriais, e hoje nós estamos na quarta revolução industrial, onde que impera o Big Data, que é o quê? Alta tecnologia, em processamento de dados e geração de informações. Dentro da indústria, no processo de fabricação, nós temos uma linha de produção em que todas as informações produzidas ali naquela linha, elas são levadas através de uma rede TI, através de uma rede TA, para um Big Data, ali é processado esses dados e é entregue na mão do gestor, vocês são administradores, ó, é entregue um dashboard, uma informação, né, através do interface homem-máquina, né, do EHM, da tela do seu computador, entrega ali diversas informações, indicadores de resultado, úteis para você poder fazer a tomada de decisão. Os administradores são grandes tomadores de decisões, mas aí eles precisam de informações para poder tomar essas decisões. Então, dentro de uma linha de produção na indústria, você tem já essas informações. Na administração pública, da mesma forma, você tem uma linha de produção, digamos assim, você tem processos ramificados de produção, na verdade, e você precisa coletar dados. E esses dados precisam virar informações para os tomadores de decisões, normalmente, né, nos cargos eletivos, eles tomarem as devidas decisões para poder tornar aquela gestão eficiente, entregar o resultado de acordo com o objetivo posto. E aí, após essa nova gestão, que é um marco legal ali de transformação na gestão pública, nós temos as tendências que são criadas. Quais são as tendências dessa nova gestão pública?
colaboração e parceria. Então, surge-se aí participação entre poder privado e poder público, processos colaborativos de parcerias variadas, tá? Dentro do próprio setor público também, e com a iniciativa privada e também com o terceiro setor. Então, a administração pública, ela começa a trazer braços de colaboração e não fica engessada num único processo. Você cria também uma rede. Uma outra tendência é justamente a rede, que é uma atuação de provisão e serviços públicos através da formalização, licitação e contratação de diversas empresas, e aí você tira dentro do poder público o núcleo de fabricação, o núcleo de desenvolvimento, e você coloca, e você desenvolve dentro da sociedade agentes de desenvolvimento de processo, que são as empresas mesmo que cuidam única e especificamente daquele processo, se tornando especialista naquele processo, e aí, pelo fato de ser especialista, ela consegue entregar numa qualidade, numa velocidade, né, numa particularidade bastante diferente. Então, basicamente, quando você, após a nova gestão pública, você fala com o poder público, por exemplo, ele assume um papel de administrar processos, de administrar necessidades, você acaba tirando dele a responsabilidade de fazer e sim de fiscalizar. E quem faz, se for um especialista, você já tem ali um serviço provavelmente mais qualitativo. E você tem uma visão também integrada dos processos, porque você começa a integrar os processos. Hoje nós temos o gov.br, que é um aplicativo, né, tecnológico, foi desenvolvido aí pela iniciativa federal, que você integra diversas coisas. Você consegue fazer assinatura digital, você consegue ter um leitor facial ali para poder habilitar diversos serviços, você tem através do Gov a verificação da sua carteira de trabalho digital, você tem através do Gov acesso a documentos, entendeu? Que você antes tinha no físico, agora você tem no digital. Então, você reúne um combo de serviços que integra, tá, processos. Então, hoje, através do Gov, você consegue fazer a sua declaração. Então, um serviço, por exemplo, lá da Receita está integrado dentro de um sistema. O serviço do cartório, agora você consegue fazer dentro do sistema. A Juseng, o processo lá de validação de assinatura do seu contrato social, você consegue estar trazendo para dentro do sistema integrado de assinatura do Gov também. Então, você tem todos os processos integrados dentro de um único aplicativo, por exemplo. E aí as prefeituras estão indo nessa mesma tendência, de integrar os processos, e aí sua declaração você consegue fazer aqui nesse aplicativo. A nota fiscal que você consegue emitir, você consegue fazer também nesse aplicativo. O processo licitatório que você vai ter, em vez de você entrar numa versão via web, que você tem à sua disposição, você pode também participar através de um aplicativo. Então, isso aí engrandece muito e moderniza muito os processos. A partir do momento que nós estamos na era digital, nós precisamos desenvolver novos aplicativos, novas metodologias de se entregar os serviços ao usuário, que é o cidadão. Então, você traz, viu, que você está trazendo a nova gestão pública de novo para a nossa realidade. Não adianta ficar no processo no papel, no processo burocrático, se você tem ferramentas tecnológicas que podem estar ajudando você, inclusive, a ter uma visão integrada de todas as premissas do serviço público. Então, você tem uma perspectiva administrativa como um todo, inclusive consegue, através dessa interligação, subir as informações para um Big Data e processar essas informações. Então, eu quero, por exemplo, a informação de quantas pessoas que estão desempregadas no meu município. Beleza, se você já tem essa integração, todas as pessoas que estão empregadas estão cadastradas, por exemplo, na carteira digital, que sobe o dado que ele está empregado para o e-social, e aí você consegue baixar do e-social todas as informações de pessoas, de setores, né, que estão desempregados. Então, isso aí é a interligação de tudo que você tem, né, de processo. Isso daí sobe os dados são processados gerando esses indicadores. São informações úteis. E a informação útil, ela vem através dessas perguntas mesmo. Quantos desempregados tem no meu município? Quantos empregados tem? De quais setores? Entendeu? Como é que está a economia do meu município? Quantas indústrias ou empresas tem no meu município? As indústrias que tem no meu município, elas são de qual setor da economia?
Porque se eu quiser fazer uma diversificação da economia municipal, o que gera fortalecimento na malha produtiva local, eu vou precisar dessas informações, eu preciso responder essas perguntas. Então, se eu estou mais voltado para o têxtil, por exemplo, como é que eu consigo desenvolver os outros setores? Então, quanto mais organizado for, isso vem da premissa do administrador. O administrador precisa ser um colaborador, né, um responsável dos processos o mais organizado possível, porque a organização permite o processamento de dados e geração de informações até os Key Process Indicator, né, que é os KPIs, para ele poder tomar as devidas decisões. Dando sequência, nós temos outras tendências, que são liderança, coordenação e controle, e tecnologia. Nós temos diversas outras tendências. Eu foquei aqui em deixar exposto para vocês essas tendências daqui, porque, voltando no slide anterior, se a gente tiver boas parcerias municipais entre poder público, privado e terceiro setor, nós temos um bom assistencialismo, nós temos boas práticas de fabricação e de entrega de serviços ao poder público, né, que, quando eu falo ao poder público, a população em geral, né, que demanda dessas necessidades. Se a gente tiver uma rede de provisão de serviços públicos adequada, né, formulação, implementação e controle, isso daí já sustém todo esse mecanismo. Se nós tivermos uma visão integrada e também sistêmica, de tal forma que todas as informações subam para esse Big Data, é processado e gera informações úteis para a gestão, nós temos uma clara evidência de todos os processos, permitindo a gente tomar as devidas decisões, as melhores decisões dentro do dia a dia de gestão. Se a gente tiver uma liderança adequada, que é o papel do político, muitas das vezes, do administrativo, ou cidadão, aquele colaborador de carreira que está dentro de algum setor, dentro da administração pública, ele necessita ter uma importância, um destaque, né, no papel de liderança ali, porque muitas das vezes os cargos eletivos as pessoas vão e vêm, mas essas pessoas que estão ali na liderança ali dos departamentos, elas permanecem, né, os de carreira permanecem e eles precisam dar continuidade no planejamento como um todo, enxergando que a visão de futuro, né, ela muitas das vezes é muito mais importante do que a do momento presente. A gente tem que pensar, por exemplo, onde eu quero chegar, qual que é o plano, quais são as métricas, quais são as metas para mim poder chegar nesse objetivo. É uma visão de médio e longo prazo. Nós não podemos ter uma visão holística simplória, minimalista e vamos colocar assim, imediatista, pensando somente dentro dos ciclos, né, que são os 4 anos. Nós precisamos de uma visão ampla para a gente poder manter isso aí. Isso tudo vem através da liderança e de conseguir ali fazer essa organização. A coordenação e controle é super importante, porque dentro do sistema PDCA, que nós temos, inclusive, dentro das empresas privadas, na parte pública, da mesma forma, nós precisamos fortalecer a nossa capacidade de execução, de coordenação e de controle, porque nem tudo se mantém. A gente precisa adaptar os planejamentos à medida que a gente vê a consistência de execução e resultados deles. Então, é uma questão de adaptação. E a coordenação, ela vem através disso, né? Eu coordeno a minha equipe, eu vejo o que está falho, o que não está, as maçãs podres, eu tiro elas do cesto para não prejudicar todo o contexto, todo o objetivo final. Então, isso aí é controle, né? Controle de impacto, né? Controle de processo, de trajetória, verificar a coerência, a coesão, né? Da prestação dos serviços. Então, tudo isso faz parte da parte, né, da etapa de controle. Também as tecnologias. Nós temos difundido, né? Tem muitos que dizem que através da inteligência artificial nós estamos entrando na 5ª revolução industrial, mas fazendo uma correção aqui para vocês, a inteligência artificial ela já está posta dentro da iniciativa privada há bastante tempo. Beleza? Inclusive em relação a processamento de imagens. Ela foi popularizada agora, com o ChatGPT, com o Dale, com o Suno, com as diversas outras tecnologias que vêm surgindo. Mas ela já está sendo processada através do processamento de imagem,
dados, processamento de informações de banco de dados, tudo isso já acontece dentro da indústria há um tempo maior, mas foi popularizado agora. E dentro da administração pública, eu costumo dizer que algumas coisas chegam de forma tardia, infelizmente, por conta da necessidade de desburocratização que a gente precisa e fortalecimento também das bases produtivas. A perspectiva de sistema que a gente tem, eu deixo essa imagem aqui para você, sem querer avançar muito no tempo, não deixar maçante também a apresentação, porque é muito conteúdo, é muita informação técnica que a gente precisa estar passando em relação a temática tão rica como essa, mas aí vocês podem printar aí, ó, pegar essa imagem aí para vocês, que mostra a necessidade de uma perspectiva sistêmica, que é o que eu mostrei para vocês no slide anterior, que é a necessidade de sistemas mesmo, né? Então, essa perspectiva ela é super importante dentro da administração pública, porque, vamos colocar assim, o cidadão, ele tem uma necessidade de sempre querer mais. Muitos políticos, eles vêm também assumindo, né, posições na administração pública do seguinte: eu quero, espero que todas as coisas mudem. Eu quero muito mais, eu quero que mude. E aí isso daí é um dos pilares de uma perspectiva sistêmica que precisa ser avaliada. A gente, como administrador, por exemplo, quando a gente entra numa nova empresa, principalmente uma empresa que está falindo, por exemplo, está em processo de falência, é nomeado um administrador para poder fazer a recuperação judicial daquela empresa. Quando a gente chega para poder fazer esse processo, você não chega, você pode até chegar fazendo modificações, mudanças, mas se você não conhece a dinâmica da empresa, se você não sabe como está justaposto todos os processos, as pessoas, qualquer mudança que você faz, você corre o risco de fragilizar mais ainda o processo. Você precisa entrar e conhecer o processo. Precisa ter uma visão sistêmica do processo e de tudo que está inserido. Então não adianta milagrosamente falar, eu vou entrar, eu vou mudar, eu vou fazer do que precisa ser feito. Cara, você não está inserido no processo, você não sabe o que está sendo feito. Então não adianta você ter esse sentimento de forma primária. Primeiro você precisa conhecer, você precisa reunir os dados, você precisa processar os dados, gerando informações úteis a ponto de tomar decisões. O administrador ele precisa dessa ciência que tudo é um processo. Tudo é um processo. Inclusive o processo de tomada de decisão perpassa por uma metodologia, né, de tal forma com que você faça gestão de riscos, de alternativas e de resultados. Então, tudo isso você precisa estar fazendo. Então, querer mais é um sentimento universal em cima de todas as instâncias, tanto da iniciativa privada quanto pública. A gente quer mais mesmo, a gente quer que as coisas mudem. Ou seja, a gente quer que as coisas melhorem. No entanto, nós precisamos de conhecimento de base para poder tomar as decisões. E aí vem essa visão toda sistêmica, né? A partir do querer mais, que é o risco de incompatibilidade, né? O governo, às vezes, que não inova, ele corre risco de sempre ficar para trás. E aí, você quer mudar, mas a base sua não está tecnológica. Eu quero ter um time de alto desempenho, né? E o jeito mais fácil, inclusive nós que somos popularmente conhecidos como país do futebol, a gente tem uma perspectiva disso, né? Pô, se você não tem um time de base forte, não adianta você querer ter um futebol de elite. Se você não tem uma base ali na gestão pública tecnológica, você não adianta você querer entregar um serviço eficaz no mundo digital. O mundo é digital, não adianta. Numa etapa anterior, alguns anos atrás, se falava muito, o mundo agora é globalizado. Espera aí, se o seu município ele não é globalizado, não adianta você querer entregar um serviço de Comex, de interação, de internacionalização da sua base produtiva, se você não é globalizado, você não tem comunicação exterior. Então, da mesma forma, a gente percebe, e de fato, isso dentro da administração pública de hoje. Se você não tem uma base tecnológica formatada, não adianta você querer desenvolver.
Se você é um governo que não inova, você corre risco de ficar para trás, porque o mundo hoje ele é digitalizado. Então, a inovação ela é como uma competência nuclear que pode estar desenvolvendo instantaneamente os seus processos inclusive, eu gostaria de desmistificar a visão de que a tecnologia ela é difícil, ela é ruim de ser implementada. Justo o contrário. Hoje, ERPs que são desenvolvidos dentro de empresas, com mais de 200 colaboradores, são implementados com uma facilidade muito grande, porque, diferentemente das tecnologias que estão postas no passado, as tecnologias de hoje elas estão mais, vamos colocar assim, adequadas ao usuário, sabe? Mas tem uma palavra para isso daqui, me fugiu da mente aqui agora, mas a tecnologia ela está cada vez mais amigável ao usuário que a utiliza. E a tecnologia, o app, o sistema, o ERP, que está com a interface mais amigável, ele tende a sair muito mais, a vender muito mais. Aquele que é muito complexo, cheio de informação, informação essa que é difícil de ser acessada pelas diferentes níveis de camada, eles acabam ficando para trás. Por mais que eles tenham mais recursos, mas eles ficam para trás. Então, assim, está mais fácil de você implementar as tecnologias em qualquer lugar, por conta disso, por conta dessa facilidade que a gente tem da interface amigável dos aplicativos. Então, dentro da administração também, a gente precisa entender que, na visão sistêmica, para a implementação de inovações, todo mundo precisa se envolver no processo. Não adianta você ficar apartado, porque a prática da inovação, ela contagia e envolve todos. Tá? Envolve todos e é de imediato. Tá? Então, para se ter decisões eficazes, os governos eles precisam fazer a integração, né, e a gestão do conhecimento e tornar o conhecimento mais prático da inovação dentro dos seus sistemas. Isso é valiosíssimo, né? Entender isso daí é valiosíssimo, porque você acaba envolvendo todos e todos podem estar participando. Hoje, através do blockchain, através do business intelligence, não sei se vocês também já estudaram sobre esses pontos, né, você tem um processamento de input de dados de forma descentralizada. Tá? E isso vale para todos os locais. Isso é universal agora. Não é só banco mais. Antigamente o banco já utilizava isso. Olha aí como é que, para o usuário final aqui, a gente não conhecia tanto de tecnologia quanto a gente conhece hoje, e provavelmente a indústria já está avançada anos-luz também do que a gente está no popular, né, a população. Porque para se popularizar as tecnologias, a gente precisa passar por um processo também, inclusive de geração de valor e riqueza. Então, assim, quando a gente pega essa questão, a gente entende que todos precisam estar envolvidos dentro do processo, correndo para se manter no lugar em funções cambiantes, né, que é outro ponto aí da perspectiva de sistema que a gente traz para vocês, tá? Que é basicamente resiliência. A gente precisa estar adepto a mudanças, nós precisamos alterar o nosso funcionalismo da empresa. Ele precisa ser modificado a todo instante, porque as tecnologias mudam a todo instante, e é questão de adaptação mesmo. A geração Z, ela está muito acostumada nisso aí. As coisas mudam, e mudam toda hora, e está tudo bem quanto a isso, porque se for uma mudança positiva, se for algo agregativo, está valendo, entendeu? Diferentemente de uma visão menos progressista nesse sentido, tá? Progressista voltado para a inovação mesmo, a desenvolvimento de novas tecnologias, de novos processos. Então, assim, o processo é dessa forma e funciona. Não, mas peraí, tem um jeito melhor de ser feito. Então, a gente tem que ter essa percepção. Beleza, esse jeito é diferente. É diferente, mas é melhor. Pode ser diferente e ser pior. Então, não adianta a gente só achar que o diferente é melhor. Não é. Entendeu? Tem que ser analisado. E cabe ao administrador fazer isso daí, né? O processo de tomada de decisão, ele perpassa isso daí também, análise de novas tecnologias, análise de novos processos, verificação desses processos. Então, são dados coletados e informações geradas pelo processo de tomada de decisão, repito isso. Determinantes dos níveis de inovação, eu coloquei aqui 3 níveis, tá?
o individual, a organização e o sistema. Tudo começa através do individual. É uma boa ideia, é um endomarketing, é uma inovação ali interna, né? O intraempreendedorismo dentro da própria organização. Quando ele está pujante, a gente percebe que o ser individual ali, ele consegue aprimorar o seu trabalho. Isso daí passa para a organização, que passa de forma sistematizada para todo o restante. Então, assim, as razões individuais para se inovar é o quê? Uma motivação própria. A pessoa tem que ter uma motivação própria para poder querer inovar por ela mesma. Tá? A organização, normalmente em cima de um problema ou uma ideia gerada, um intraempreendedorismo de um ser individual ali. Então, um pouco disso, né? Agora, no sistema, nós temos o quê? A clareza sobre a inovação. Então, eu quero aplicar uma inovação que não é somente da organização, é do sistema como um todo. É uma diretriz federal, por exemplo. Se você tem uma clareza do que aquilo vai estar proporcionando, os objetivos daquilo, você já faz a implementação como um todo, vem de cima para baixo. Né? Isso aí está entrelaçado na estratégia sistemática de todo o organismo, de toda a administração pública. Agora, quando você fala da organização, pode ser do município, pode ser do local, tá? Porque os problemas eles surgem de forma regionalizada também. Então, dentro daquele município tem um determinado problema, que é diferente de um problema que está num outro município. Por quê? Porque se vive não só em limites geográficos diferentes, mas se vive em contextos diferentes, porque tem empresas diferentes, a economia ali ela é diferente, pode ser multifacetada ou pode ser única. Então, tem municípios, por exemplo, aqui em Minas, que a única economia gerada, o único desenvolvimento econômico que é processado dentro dele é através do turismo. Olha a fragilidade que se tem nesse município. Então, os gestores ali, o secretário de Desenvolvimento Econômico, é aquele que busca o tempo todo a diversificação. Porque se não houver diversificação e não houver o turismo, imagina que teve pandemia, por exemplo. O pessoal não vai lá fazer turismo, porque está todo mundo recluso. O que vai acontecer? A economia de lá vai se tornar zero, porque está dependendo somente da parte do turismo. Empresas vão falir e a retomada vai ser mais dificultosa também. Então, assim, a gente precisa entender que cada município ele é particularmente único, ele é singular, ele é ímpar, e as mudanças também vêm através de identificações, as inovações vêm através de identificação de problemas únicos de cada um desses municípios. E tem outros pontos aqui também, pessoal, vocês podem printar aí, analisar ponto a ponto, mas existe a possibilidade de inovação, né, que vem através do individual, através da oportunidade de inovar, através de progressão de carreira, através de nomeações para outros pontos mais estratégicos importantes, que engrandece esse indivíduo. Dentro da organização, nós temos propostas de plano de governo, nós temos propostas de objetivos fins. Então, tudo isso, a possibilidade de inovação perpassa por isso daí. E o sistema, a paridade da inovação. Capacidade de inovação também, dá para a gente poder visualizar um a um aí, que é a habilidade de inovar. Indivíduos de séculos anteriores têm uma dificuldade maior de adequação para as novas tecnologias, mas isso não é impeditivo, beleza? Quem já nasce, as crianças de hoje em dia já nascem o quê? Já mexendo no celular, já fazendo ligação, já jogando nele, por exemplo. Então, é uma facilidade muito grande, porque ela já nasce imersa dentro do ambiente altamente tecnológico. Isso daí gera uma facilidade muito grande. Então, a habilidade de se inovar, ela também é percebida pela máxima, né? Não de forma individualizada. Não estou falando, às vezes tem um cara, né, que nasceu em 1970, que ele tem uma capacidade muito grande de estar inovando, mas é particular dele. Né? A gente está falando aqui de máximo aqui, né? A média, o que indica para a gente é que os indivíduos das novas gerações ele têm uma capacidade melhor de estar, e uma habilidade maior de estar inovando, desenvolvendo novas aplicações e por assim vai, de estar se conectando com novos aplicativos e desenvolvendo novas aplicações e inovando dentro do seu contexto. Né? E a organização não, a organização muitas vezes ela precisa de uma implantação de um projeto. Eu estou
fazendo uma inserção do aplicativo tal para a gestão aqui da nossa secretaria. Isso é um nível organizacional, tá? Um nível de um departamento ali. E para isso ser implementado, você vai ter que explorar a capacidade e habilidade de cada uma das pessoas, beleza? Assim como os alunos, a gente tem diversos tipos de alunos, né? Nós temos aluno visual, nós temos o aluno auditivo, nós temos o aluno que precisa pegar, cheirar, ver ali, ouvir, não somente, mas visualizar, pegar, mais tato, né? Para poder estar entendendo o que está acontecendo. A gente, dentro da organização, também temos diferentes tipos de pessoas, capacidades também de processamento de novas informações dentro do seu contexto de vivência diferente. Então, a gente precisa fazer essas adaptações. E a experiência de inovar. Então, tem gente que aprende com a inovação, tem gente que faz avaliações, a organização como um todo faz avaliação de resultado e verifica se aquilo foi bem implementado, se não foi, o que precisa ser modificado para poder ser bem difundida, né? E o sistema como um todo é uma normalidade em torno da inovação e também do business intelligence, que é o processamento dos dados locais dentro das organizações, ou até individuais, porque o processamento de tecnologia permite isso para a gente, para que ele possa fazer uma diagnose completa de todo a implementação do sistema de inovação. O sistema de inovação, ele perpassa também, pessoal, leis, tá? E possui diversas dificuldades e barreiras para poder ser implementado. Se a gente conhece essas barreiras, a gente consegue resolver as problemáticas e fazer as implementações da forma adequada, tá? E ter eficiência, ter sucesso no que a gente está implementando. Então, houve algumas entrevistas com alguns servidores públicos, né, no IPE, em 2017, e teve esse resultado aqui, essa tabela que eu trago para vocês, tá? Questão de clareza. Então, se não há clareza, não há comunicação adequada, a gente não consegue ter uma implementação efetiva de sistemas inovadores dentro da administração pública. Nós temos outros pontos também, tá? Que precisam ser ditos, né? Que é falta de recurso, tá? Que são restrições legais, então se esbarra muito nisso, e a gente precisa de um mecanismo legal adequado para poder permitir a implementação daquele sistema de inovação. Nós precisamos também quanto menor a resistência, melhor a implementação, tá? Então, o treinamento ele é muito adequado nesse sentido. Nós precisamos inclusive quando a gente visualiza na administração, a gente aprende, né, no curso de administração, nós temos diferentes tipos de organograma. No organograma funcional, por exemplo, nós temos uma linha direta de comando da parte estratégica, tática e operacional. A administração pública, normalmente, nós temos esse organograma funcional, ele impera dentro da administração pública. E quando a gente fala, por exemplo, de novas startups, novas empresas de tecnologia, você percebe que esse organograma funcional, ele já não é muito adotado. Não só pelo tamanho da organização, da startup, mas também pelo fato de ser uma metodologia diferente de incentivo à criação e desenvolvimento, em colaboração entre as pessoas. E aí o organograma, por exemplo, circular, depois vocês podem estar pesquisando sobre isso, ele é o mais adotado. Ele é o mais adotado, principalmente startup, onde cada pessoa está junto com a outra pessoa e todos somam para um objetivo central. E aí vocês pegam dentro da administração pública. Onde vocês viram em algum departamento esse posicionamento circular? Não, normalmente tem o cargo estratégico ali, né, que é o secretário, o prefeito, tal, dependendo do olhar para o núcleo da administração que você esteja vendo. E aí, abaixo dele já tem os outros comandados, tem outros comandados e vai indo até o nível operacional. Isso daí engessa muito, né, o processo de implementação, porque são hierarquias rígidas. E se não se tem flexibilidades dentro dela, você encontra ali um grau de barreira grande para a implementação dos processos de inovação. Até aí está tudo bem? Está tranquilo, Juan? Eu sou Hugo, tudo tranquilo? A gente tem algumas perguntas aqui.
Mas se você não quiser deixar para o final, pode ficar à vontade. Perfeito, pessoal. Espero que todo o conteúdo, até fazendo uma pequena pausa aqui, né, para a gente poder retomar o fôlego da apresentação. Quer responder E duas perguntas, então, para a gente poder quebrar aí essa barreira? pode, ou se quiser deixar tudo para o final, eu dou sequência aqui, que já está, né, encaminhando para o final, e a gente vai e responde todo, né, dentro da sua linha de raciocínio. Então, ótimo, então. Pode prosseguir, então, professor. Excelente. Obrigado. Então, imagino que vocês já devam ter coletado essa informação dessa imagem daqui. Vocês podem estar explorando um pouco dessas lacunas difusas de barreiras sistemáticas voltadas para a inovação, né? E um outro ponto-chave, antes de entrar nesse outro assunto, é a questão da cultura, tá? Cultura é algo que impede muito, sabe, o crescimento da organização. Cultura, ela é muito, muito frágil. E aí o administrador público, ele precisa entender que a modificação da cultura, a melhoria da cultura, o explorar da cultura é algo que pode ser transformador para ele, beleza? Para o sistema de gestão, para chegar nos objetivos dele. Fatores chaves para inovação, então, com tudo que a gente falou, você tem aqui o resuminho, ó, para você poder estar estudando. Liderança, eu falei para vocês. Capacitação, que são os treinamentos, gestão do conhecimento, que eu cheguei a falar também. Correr atrás de tecnologias, e precisa se estudar essas tecnologias, não é só porque é um aplicativo, não é só porque é diferente que ele vai ser eficiente para o seu contexto, não. Lembre-se que o seu município, tá? O seu bairro, o seu município, o seu estado, o seu país. Cada uma dessas esferas daí, desses níveis, eles têm as suas particularidades, tá? E as suas características singulares. Por isso, precisa de uma tecnologia mais adequada de acordo com o seu contexto. Você precisa estudar isso daí, não adianta você simplesmente, um aplicativo é novo, tal pessoa utiliza que vai funcionar também. Não, não é assim. Você precisa avaliar. Beleza? Então, existe aqui 5 fatores-chave na melhoria do desempenho do setor público, e isso daí é gestão do conhecimento, liderança, tecnologia, transparência para poder conectar o público externo com o público interno, gerando críticas construtivas, outras destrutivas, mas aí você precisa estar fazendo o quê? A análise, cabe você como gestor organizar tudo isso daí, né, e se blindar contra tudo isso, pegar as críticas construtivas e fazer as melhorias, controle e implementação, e fazer os incentivos. Porque quando a gente volta aqui, ó, a gente tem o quê? O determinante individual, a pessoa. A pessoa para ela inovar, ó, razões para inovar, ela precisa de motivo para isso. E o motivo ele vem através do quê? Do incentivo, que é o terceiro fator aqui, ó. Então, você precisa de incentivo para poder estar inovando. Não adianta você ter a tecnologia certa na mão da pessoa errada. Não adianta você ter a tecnologia certa na mão de uma pessoa certa, mas que não quer fazer. Ela não tem motivo para fazer, ela não tem incentivo para poder estar fazendo. Não adianta você ter uma liderança adequada, a tecnologia certa e as pessoas erradas. Beleza? Não adianta você ter tudo isso daqui e não ter uma capacitação certa para poder estar implementando essa tecnologia. Não adianta você ter tudo isso aqui e não ter transparência para poder conectar o usuário final ao que a tecnologia dispõe. Então, são múltiplas facetas que a gente precisa estar conectando tudo e formando esse círculo de 5 fatores-chave para a melhoria do desempenho do contexto que você está inserido, né, do setor público. E qual que é a estratégia para a gente poder estar implementando isso? Eu separei em 3 aqui para vocês. Apoio legislativo, que nós precisamos de leis e um caminho pavimentado para a gente poder estar implementando a metodologia nova, o sistema de gestão novo. Apoio legislativo e participação pública-privada. Eu poderia até acrescentar aqui do terceiro setor também, porque existem inovações, por exemplo, voltadas para o terceiro setor. Né? Em todas as esferas, por exemplo, a gente pode ter inovações. Então, apoio legislativo e participação de parceiros, cooperação e parceria. Treinamento e difusão do conhecimento, gestão do conhecimento sobre as novas tecnologias.
tá? Isso daí pode ser armazenado, inclusive, em cursos. Você tem plataformas aí, você consegue armazenar essas informações, porque, às vezes, você tem um movimento circular de turnover dentro da administração pública alto. Você tem, por exemplo, cargos, por exemplo, que são nomeados, que mudam o tempo todo também, de acordo com ciclos da administração, que precisam manter a base de conhecimento. E como que se mantém a base de conhecimento? Através da gestão do conhecimento. Às vezes, um núcleo de treinamento interno, onde a pessoa possa ver vídeos de aplicações de novos conhecimentos, beleza? Lições aprendidas, bem cadastradas, para que a pessoa possa estar lendo e também aprendendo. Então, tudo isso daí faz parte do treinamento de difusão de conhecimento. E, por fim, você tem o terceiro pilar, que é a popularização e integração desses processos. Você precisa inserir esses processos de uma forma estratégica, de tal sorte que você consiga enxergar as particularidades de cada pessoa, entender o contexto de grupo, entender os objetivos finais, conseguir, através do treinamento, fazer essa implementação e ter um controle adequado dentro das limitações de cada pessoa, de tal forma com que toda a implementação e o sistema ele seja difundido da forma adequada para poder se angariar os melhores resultados. Pessoal, deixo aqui meus contatos, tá? E gostaria de incentivá-los, isso aqui, a apresentação e palestra, ela sempre é isso, né? Você aprende dentro da escola, dentro da faculdade, todos os detalhes importantes aí, para poder fazer valer todo o conhecimento posto aqui para vocês. Na maioria das vezes, você aprende mais assim, né? Dentro da parte prática e na parte teórica, né? Dentro da faculdade e dentro da empresa. As palestras, elas vêm o quê? Para poder incentivar, a instigar a busca de conhecimentos nesse sentido. Então, se você quer aprender mais sobre inovação na parte de gestão pública, você precisa fazer um aprofundamento dessa temática dentro da sala de aula e dentro da prática, que é do contexto em que vocês estão inseridos, na administração pública você está inserido. E aí você começa o quê? A linkar as informações processadas aqui às informações de contexto, de meio. E isso fica o quê? Gera-se uma malha, uma matriz, tá? Que fica cada vez mais justa, de tal forma que você cria ali, né, uma rede de conhecimento e de prática adequada para a implementação de todos os processos. Eu espero ter contribuído, né, não só com as falas, mas com as exposições, que isso possa gerar conhecimentos valiosos para que vocês possam estar implementando da melhor forma possível dentro do contexto de administração pública. Precisamos de mais técnicos do que de políticos, tá? Dentro da administração. A partir do momento em que técnicos como vocês que estão estudando a administração pública têm esse conhecimento, e quando vocês forem para a prática lá, vocês vão conseguir estar implementando ele de uma forma diferente, com mais eficiência. Então, precisamos de mais técnicos do que políticos. Mas para isso daí precisamos de base também, de melhorias salariais, para poder ser mais atrativo e conforto também, né? Previsibilidade de futuro, né? Sem essas mudanças, por exemplo, né? Cíclicas que acontecem, acabam tirando pessoas que estão fazendo um bom trabalho simplesmente por motivos escusos. Então, isso daí acontece e acaba pegando todo um trabalho, vamos colocar de 4, de 5, de 6 anos ali, e jogando tudo para baixo, para perder. Perde-se um trabalho muito grande quando você troca, por exemplo, uma liderança, quando você troca, né, uma pessoa de base, e isso daí gera uma fragilidade, uma ruptura muito nos processos. Então, basicamente é o seguinte, por que o sentimento de mudança ele sempre fica? Porque começa-se a modificar as coisas e é sempre um processo, as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, você, por exemplo, vai construir uma casa, você consegue construir uma casa em um dia? Não consegue. Com tudo pronto, não consegue. É um processo. Vai demorar 30 dias, talvez demore menos, talvez demore mais, mas precisa de um período. Assim como o ser humano, na vida dele, você nasce, você tem um processo de maturação, né, e crescimento. Depois que você alcança a sua maturidade, você já consegue fazer algumas coisas, entre acertos e erros, você ganha mais experiência, você evolui cada vez mais, até chegar, né, num ponto em que você consegue exercer o seu trabalho, né, consegue fazer a gestão
de vida, de um jeito totalmente diferente lá no início, por exemplo, que é o processo de crescimento, maturação. Então, da mesma forma, a gente precisa fazer essas adequações e, para se implementar os sistemas de gestão de inovação, precisa de estar muito bem maturado todos os processos e ter os indicadores bastante alinhados. Eu vou fazer uma inovação no meu município, vou implementar sistemas, mas eu não conheço o meu município, eu não tenho dados processados desse município. Então, meu amigo, né, aí é difícil, entendeu? E somente corrigindo aí o site, é só .com, não é .br, tá? Juan, repassa a palavra para você, já nos agradecimentos, né, a todos que estão aqui nos prestigiando. Excelente, professor Hugo. Mais uma vez, muito obrigado por essa brilhante palestra, por esse brilhante compartilhamento que o senhor teve conosco aqui nessa manhã. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal me encaminhou, mas antes de dar prosseguimento nelas, eu gostaria de cumprimentar aqui o presidente Geru, do CRA, que está acompanhando a gente, o coordenador do GT CRA Jovem, Paulo Medeiros, que também está conosco aqui nessa manhã, a Adriana Azambuja, com quem eu estive negociando para poder entrar em contato contigo, e cumprimentar também a François, que é coordenadora aqui do curso de gestão pública, a direção de centro, através da pessoa da nossa diretora de centro aqui da Unimontes, a Claudiana, que também está presente, a Claudiana Araújo, e cumprimentar a direção geral da Unimontes, que também nos possibilitou abrir esse canal aqui no YouTube, através de negociações, para que a gente pudesse dar prosseguimento aos nossos planejamentos aí em relação ao desenvolvimento do CA. Professor Hugo, como eu havia comentado com você na nossa apresentação, o Centro Acadêmico de Gestão Pública, ele é um centro acadêmico novo, ele tem menos de um ano, ele é um bebê ainda, e foi através de muito esforço, através de muita garra, que a gente conseguiu fundar o nosso centro acadêmico. Lembrando que a gente passou mesmo, assim, foi através do uso da tecnologia, como o senhor bem disse aí, que a gente conseguiu fundar. A gente utilizou vários recursos da própria tecnologia. E, tendo em vista isso, a gente tem algumas perguntas aqui. Me mandaram aqui no grupo da comunidade geral do centro acadêmico 3 perguntas que eu quero repassar para você e depois eu vou dar prosseguimento aqui nas perguntas do chat. Quais são os principais desafios enfrentados pela administração pública ao implementar iniciativas de modernização? Excelente pergunta, obrigado pela pergunta também, porque a gente tem a oportunidade de explorar um ponto bastante secular. Existem diversas dificuldades, inclusive mostrei para vocês algumas barreiras, tem um slide, né, se vocês voltarem na apresentação, de barreiras para a implementação do sistema de inovação dentro da administração pública. Mas assim, tornando de forma prática, uma das coisas que a gente mais tem dificuldade é o excesso de burocracia. Então, eu quero implementar um novo sistema de gestão, mas aí existem tantas lideranças, existem tantos pontos de vista diferentes, existem tantas particularidades para poder se analisar um único fator, ou a falta de liderança também, ou o engessamento de toda a estrutura acaba impedindo a implementação dela. E eu tenho percebido muito nessas andanças que eu tenho, inclusive fazendo as consultorias nas secretarias de desenvolvimento econômico e da administração pública como um todo, que muitas das vezes a gente desenvolve o mecanismo ele é fantástico, uma lei de sistema que implementa e desenvolve um sistema de inovação no município X ou Y. Ela é fantástica, só que passa-se anos e não se torna prático. Por mais que todo o mecanismo posto no sistema legislativo municipal esteja adequado para a praticidade desse processo. Aqui, por exemplo, em Contagem, eu posso estar citando aqui que foi desenvolvido uma lei da inovação e foi criado um conselho de inovação e tecnologia e desenvolvimento econômico aqui no município. Esse conselho ele deve estar posto já quase 2 anos, arrisco dizer. E até hoje não houve nenhuma ação prática. Tá? E aí eu te pergunto por quê? Por conta de objetivos diferentes,
entre os envolvidos, por conta de braço mesmo. Às vezes, por exemplo, o que deve se operacionalizar isso daí e puxar é o secretário de Desenvolvimento Econômico, mas ele envolve outras pessoas, as pessoas têm outros interesses e acaba que a coisa fica toda embarreirada. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande nesse sistema, sabe, de implementação. Quando a gente vê algumas, aí é um assunto polêmico, né, mas infelizmente perpassa por isso e a gente não consegue sair disso. Quando a gente tem, por exemplo, um governo, tá, que a liderança dela é uma liderança situacional e democrática, é adequada dentro das, vamos colocar assim, uma liderança democrática e situacional dentro das empresas e indústrias. É fantástico, porque a gente atribui responsabilidade para cada um. Quando a gente pega esse mesmo sistema dentro da administração pública, não em totalidade, mas às vezes a gente tem dificuldades. Porque quando a gente passa a responsabilidade para uma outra pessoa, essa outra pessoa já tem N outras necessidades e N outras vontades, acaba tendo conflito e as coisas não andam. Então, essa é uma visão particular que eu tenho em cima disso daí, e tem alguns métodos que a gente pode estar utilizando, pode estar corrigindo isso, que é ter uma liderança forte, é ter uma liderança que tenha indicadores e informações para poder estar tomando as devidas decisões, mas essa liderança tem que ser forte. E a união também, entre a base, entre todos os envolvidos, para que todos enxerguem o mesmo objetivo. Dentro da administração, quando a gente aprende, inclusive na faculdade, a gente coloca para alguns alunos aquela visão, né, da carroça, né? Tem a pessoa que está puxando lá na frente, puxando, tá seguindo nessa direção. Tem outro que está sentado na carroça, é aquele que não colabora, mas ele está ali. Tem a outra pessoa que está empurrando a carroça, que é aquela pessoa que muitas vezes pega o processo para as costas dela e ela mesma vai lá e corre atrás de estar fazendo. Essa pessoa que empurra. O líder está lá na frente, né? Direcionando, mostrando qual é o caminho. E temos aquela pessoa que simplesmente está lá encostada na carroça, entendeu? E, salvo engano, né, na visão, ou se não tiver, eu até acrescentaria, que tem as pessoas que ficam tacando pedras na carroça, impedindo o seu progresso. Então, tudo isso você vai encontrar dentro da administração pública, que muitas das vezes fere e geram barreiras para o progresso. É polêmico, mas é o que acontece. É a realidade, não tem como fugir da realidade. A gente precisa o quê? É modificar se a realidade posta não é adequada. Bom, excelente, professor Hugo. A próxima pergunta aqui é como a tecnologia digital, e se tem, né, está sendo utilizada para modernizar os processos administrativos e melhorar a eficiência do setor público? Bem, nós podemos colocar alguns casos práticos, né? O aplicativo Gov, que eu mostrei para vocês, ele é um exemplo disso. Vamos trazer para o CRA, né, que é uma oligarquia federal, uma autarquia, né, na verdade, né, federal, e está implementando diversas tecnologias fantásticas que permite, por exemplo, o usuário de acessar um aplicativo e verificar treinamentos que estão à disposição dele. Então, imagina no momento anterior, né, não sei se é o caso, mas no momento anterior que você tinha que, por exemplo, ligar para lá para saber se tinha uma outra coisa. Imagina na falta da tecnologia, por exemplo, mobile, que você tinha que entrar no site, procurar um outro local dentro do site, entendeu? Uma dificuldade enorme poder achar exatamente o que você precisa. Hoje nós temos um sistema mobile que você pode fazer pagamento. Hoje nós temos um sistema mobile que você consegue verificar novos treinamentos. No próprio sistema mobile você consegue emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Então, assim, quando você implementa tecnologia, você tem que pensar, por exemplo, na dor do cliente final. É sempre assim. Qual que é a necessidade? Qual que é o problema? Como é que eu posso corrigir? Ah, vou desenvolver um sistema que corrige isso daqui. Então, pronto. Da facilidade. Entendeu? Até os sistemas de inteligência artificial, eles são implementados através de uma problemática. Quando a gente vende um produto, pessoal, eu tô saindo um pouco dessa área, só para vocês entenderem a questão de visão sistêmica de mercado, tá? Nós temos dois tipos de produtos, dois tipos. O produto que é construído em cima de necessidade,
e o produto que é construído em cima de desejabilidade. Desejo. Eu quero ter aquilo, mas eu não necessito daquilo. Então, assim, dentro da administração pública, normalmente é em cima de necessidade. Tá? A maioria das coisas é tudo em cima de necessidade. Então, eu entendo a dor do meu público, eu sei que eles precisam, por exemplo, de ter um acesso fácil. Por exemplo, imagina um aplicativo, estou aqui, ó, porque construindo com vocês, tá, ideias. Imagina um aplicativo que você, no seu bairro, consiga acessar e verificar, bater uma foto, por exemplo, de um buraco na sua rua, e o próprio aplicativo já processa e gera um chamado para a prefeitura de que precisa de um reparo na sua rua, por exemplo. Você tem a necessidade de ter a sua rua ok, correto? Porque senão isso vai prejudicar o transporte que passa por ali, a logística que é feita das empresas adjacentes. Seu carro, por exemplo, agradece muito. E em cima da necessidade. Então, dentro da administração pública, nós temos, né, necessidades, essas necessidades elas são supridas através disso. Vou dar um outro exemplo de aplicativo para vocês, tá? Que é o aplicativo de ônibus, onde você consegue acessar através do aplicativo onde que o seu ônibus está, de tal forma que você, por exemplo, não precisa ir para o ponto de ônibus de imediato, melhorando, inclusive, a segurança pública do local. Então, eu estou na empresa, eu vou pegar um ônibus, eu olho no aplicativo onde que está meu ônibus, que tem um GPS atrelado a ele, e eu sei onde é que ele está, e já sei também, inclusive, a projeção de tempo que ele vai estar passando no meu ponto. Então, você melhora a segurança pública, você gera conforto também para as pessoas. Às vezes está chovendo, você fica na empresa e depois você se desloca para o ponto. Então, é em cima de uma necessidade. E existe também a questão do desejo, né, que é o plus, que é o a mais, é o complemento, é a melhoria da qualidade de vida. Entendeu? Eu não necessito daquilo, não está na minha pirâmide de Maslow essa aplicação. Não tem a ver com as necessidades básicas que eu tenho, entendeu? Não está ali na base. Mas é uma coisa de desejo para melhorar o conforto, a minha vida, entendeu? E a própria liderança pública, a administração pública, ela tem que fazer isso, é prerrogativa dela, de estar entregando o serviço em cima das necessidades que se tem a população, mas não se abstendo também de melhorias de vida, de tal sorte que chegue nesses desejos que a gente tem de se ter coisas, né, adicionais às próprias necessidades básicas. Excelente. Professor Hugo, antes de partir para as duas perguntas finais, gostaria de cumprimentar aqui e também registrar a presença aqui de representantes de algumas autarquias públicas que estão acompanhando a nossa live aqui no YouTube. Os representantes do IDEME, da Codevasf, do IEF, Instituto Estadual de Floresta, representante da Subsecretaria de Direitos Humanos, da CEAPA, Subsecretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a EMATE, a Unifipmoc, o FMG e algumas prefeituras municipais que também já saudaram aqui e já cumprimentaram a gente também e estão participando conosco aqui nessa manhã. Por final, uma pergunta que está no chat aqui e foi compartilhada pelo Hélio Pereira, que pergunta o seguinte: professor, na sua opinião, o que precisa ser feito de imediato para a integração do primeiro, segundo e terceiro setor? E ele ainda compartilha que diria que se aprende mais na prática. Exato. Existem diferentes tipos de pessoas, tá? Tem gente que aprende mais na teoria, tem gente que aprende mais na prática, mas a prática, ela mostra a realidade para a gente que não está posta nos livros. Então, concordo com você quando você diz que a prática, ela é substancial para desenvolvimento, né, do conhecimento que a gente tem, porque no livro está posto um fator, na prática você tem diversas coisas que vêm, né, conflitantes, você tem outras entradas também de informações, outras pessoas envolvidas no processo, que envolve outros fatores também, e é um mix ali de situações que você precisa estar passando e você precisa estar contornando, então a experiência ela é fantástica nesse sentido. O que precisa ser feito de imediato? Para responder essa pergunta, a gente precisa saber da situação de contexto. O que precisa ser feito de imediato na cidade de Belo Horizonte? O que precisa ser feito de imediato na cidade de Betim? O que precisa ser feito de imediato na cidade de Contagem?
O que precisa ser de imediato na sua cidade? Então, a pergunta tem que ser feita direcionada para uma região geográfica em um contexto específico. Porque de nada vale eu falar, precisa de mudar tal coisa. Mas onde? Porque tem municípios que estão super desenvolvidos em um determinado contexto e subdesenvolvidos em outro. E qual que é a real necessidade da população? O atendimento básico da população. Pega aí a pirâmide de Maslow e coloca aí para você poder estar vendo. Se você atender, isso aqui é interessantíssimo. Deixa eu pegar aqui, Maslow. Quando você pega a pirâmide de Maslow, eu vou compartilhar isso aqui para vocês. Quem está na administração pública precisa entender isso daqui. Porque tudo passa por aqui, entendeu? Então, estou pegando aqui no Google qualquer, tá? Vou compartilhar com vocês isso daqui. Estão visualizando? Estão, né? Sim. Olha as necessidades das pessoas. A base da pirâmide são as necessidades básicas. Você não consegue acessar uma outra parte da pirâmide se você não tiver as necessidades completas da etapa anterior. Meu amigo, de que adianta, tá? Eu querer te entregar uma moradia fantástica, linda, se você não tem as suas necessidades fisiológicas atendidas? De que adianta você ter uma estima fantástica, você ter conquistas, se você não tem comida? Entendeu? Você vai conseguir sobreviver? Não vai. Você vai conseguir ser feliz? Não vai. De que adianta você ter belas amizades, mas você não ter emprego? Entendeu? Então, você tem que fazer primeiro a base da pirâmide e ir subindo. Necessidade e desejos, tá? Então, para responder sua pergunta, né, e não tem nenhum demérito de não conseguir responder perguntas se não tendo as prerrogativas, né, o contexto, a análise de dados e informações, e o processamento de dados e informações para aquilo. Então, assim, para poder entender o que precisa ser feito de imediato, precisa dessa visão de contexto. E o administrador, de forma alguma, ele pode, que nem eu falei, tomar decisões com base em achismos. É o principal erro de qualquer administrador, é a arrogância. É desse jeito porque eu sou um consultor experiente, eu já passei por outras... Cara, cada empresa é singular, cada processo é singular, cada prefeitura ali, você vai entrar dentro dela, você vai ver um contexto totalmente diferente, são pessoas diferentes, os processos são diferentes, entendeu? Há algumas similaridades, mas não é em totalidade. Então, você não pode pegar uma decisão totalitária e sair implementando onde que se não há uniformidade e totalidade de todos os processos. Então, entre dentro do contexto, beabá do administrador. Se insira, conheça, depois você toma as decisões. Depois você faz as análises, né? E toma as decisões. E isso daí não é assim também não, viu, pessoal? Às vezes é rápido, Eu entrei ali eu já identifiquei algumas coisas que não pode, já tomo as decisões, já faço os reparos. Beleza? É assim que funciona, é dinâmico. Tudo é dinâmico. Fala, Juan. Bom, excelente, professor Hugo. Agradecemos aí o compartilhamento de você. Você esteve compartilhando com a gente nessa manhã a experiência. Tenho certeza que será de muito proveito, tanto para mim, quanto também para os nossos associados aí do Centro Acadêmico. Agradecemos aí a sua colaboração, a sua disponibilidade de estar com a gente. Deixamos mais uma vez o convite registrado de estar vindo visitar a Unimontes, estar vindo conhecer as nossas instalações aqui na Unimontes. Deixamos também um convite para uma próxima oportunidade. Quem sabe você também esteja com a gente no nosso congresso a ser realizado aí no final do mês. A gente espera que sim. Vamos estar intermediando aí junto com o CRA. Esperamos também
conseguir, mais uma vez, e dizer que foi muito proveitoso nessa manhã, professor, receber essas orientações e essa experiência sua aí em relação à administração pública moderna, modernização das nossas gestões, e dizer também que já tenho aqui no meu WhatsApp, os meus contatos também, Instagram, alguns prefeitos e também administração locais aqui, agradecendo pelos compartilhamentos e dizendo ainda o quão importante foi esse compartilhamento, quão vasto, tão bom que foi ter você conosco nessa manhã. Dizer ainda que agradecemos e fica aí o nosso convite aberto. Mais uma vez, muito obrigado e dizer que ao pessoal que estamos encerrando aí mais o primeiro mandato do centro acadêmico, haverá ainda esse mandato de transição e que em breve estaremos soltando aí os nossos próximos editais aí em relação tanto às próximas eleições, quanto também divulgando também os banners a respeito do congresso a ser realizado no final do mês, pela coordenação em parceria com o CRA de Minas Gerais. Muito obrigado a todos, tá, que puderam estar até aqui conosco, né? Eu espero que tenha contribuído, né, com um pouco de conhecimento, né, do que nós temos para o dia a dia de vocês e para o processo formacional de vocês também. Aceitarei o convite, né, com grande entusiasmo para poder estar visitando as instalações de vocês. Inclusive, me coloco à disposição, tá, para outros momentos solenes como esses daqui, que tanto engrandece, não somente para quem está nos ouvindo, mas para nós mesmos que estamos participando, engrandece muito para a gente consegue estar somando conhecimentos. E dou uma dica para todos, tá, numa próxima, inclusive encontro, quem sabe até presencial, onde que a gente possa estar mostrando para vocês de forma prática tudo que a gente faz, sabe? Não somente com essas exposições e teorização dos temas, mas de mostrar de forma prática como que acontece, para que vocês possam estar se entusiasmando, né, com o dia a dia, aprendendo também as particularidades de cada coisa, e quando vocês estiverem inseridos, ou se já não estão inseridos, vocês possam estar tirando de letra lá na frente. Então, agradeço, muito obrigado a todos, muito obrigado à direção, obrigado, Juan, pelo convite, né, e a toda a equipe aí também de apoio do CRA. A gente agradece, professor Hugo, estamos à disposição também aqui do senhor, e mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, a gente compartilhou aí no chat do canal a lista de presença, e através dela será gerado o certificado de participação aqui, e agradecemos a cada um de vocês aí por terem acompanhado a nossa transmissão, acompanhado a live, e ficamos à disposição, haverá outros eventos aí ao decorrer do mês, e agradecemos mais uma vez. Até mais, professor Hugo, ficam com Deus, um ótimo final de semana a todos, e até mais, gente.